com remédios contra todos aqueles problemas que geralmente dão. E fora muitas vezes, a desmoralização do trabalhador, que às vezes trabalhou sempre direitinho, mas por conta do ambiente tóxico, coloca rótulos. Quem já saiu de empresas, as pessoas saem falando mal. O líder, às vezes, põe o trabalhador, o membro da equipe, porque ele não quer ficar por baixo. Geralmente são muito despreparadas essas empresas para o processo de demissão também, porque a autoafirmação, o problema da toxicidade está também na constante necessidade de autoafirmação, uma cultura corporativa em que as pessoas, líderes e várias pessoas que se mantêm precisam estar o tempo inteiro se autoafirmando, estão armadas, estão prontas para se defender. E ali a empresa muitas vezes é exposta. Hoje temos sites aí como Glassdoor, que expõem empresas que são tóxicas. Então isso tem um prejuízo para a reputação, para a imagem. Eu, como especialista da comunicação, é no nível micro para o macro que vai surgindo. E quanto mais alta a posição de quem apoia essa cultura, mais aquilo se dissemina. Né? Se isso está na mentalidade de um presidente de uma empresa, ou até dentro de um órgão público, a cultura se dissemina. E a cultura vence a estratégia. Tudo se torna mais difícil, mais pesado, mais caro para se atingir. Só que, por exemplo, quando a gente vê o cenário Brasília, a conta é paga pela coletividade. Ela não é paga por alguém do próprio bolso. É pela coletividade. Não se percebe isso. Isso se dilui. Só que é um preço enorme, enorme, enorme. E beleza, agora você entendendo o que é assédio moral, o que você vai poder fazer para combater isso? Primeiro, registre tudo. Anote datas, horário, que foi dito, quem estava presente. Porque o assédio muitas vezes é velado e a memória falha. Então é bom anotar, toma nota. E eu, como idealizadora do método narrar, eu recomendo o diário escrita. Porque a escrita também é um processo de cura, de você colocar suas ideias em ordem. Né? De não achar que é fruto de um pensamento, e você também ajuda quando você sair daquele ambiente, pode ser uma questão, uma ferramenta muito poderosa para ressignificar, para você conseguir seguir em frente, porque muitas vezes é bastante dolorido e difícil o processo, até de recuperação e cura, né? Outra questão, outro ponto que é importante, converse com colegas de confiança. Ver se outras pessoas percebem o que está acontecendo, porque isso fortalece você. Em alguns casos, eu já vi casos em que colegas se juntaram e puderam fazer frente a um líder que estava oprimindo, que estava realmente assediando colegas e várias pessoas da equipe. O terceiro ponto é buscar apoio psicológico. Um profissional que pode acolher, que pode te ver, que pode te ajudar com uma visão de fora, aumentar danos e ajudar a estabelecer a relação entre o sofrimento e o trabalho, de colocar cada coisa na sua caixa e ajudar você a tomar as melhores decisões e escolhas, fazer as melhores escolhas. Outro é usar os canais de denúncia. O ideal é que a empresa tenha canais de denúncia externos, porque os internos podem constranger e podem ser usados como meios de retaliação. Porque é muito difícil confiar quando é o próprio assediador que controla a denúncia, né? E principalmente quando está institucionalizada. Nós temos normas que estabelecem isso, né? Eu vou citar algumas que está aqui.
a Lei 14.457 de 2022, que estabelece obrigações claras para empresas com a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que estabelece que a empresa precisa ter código de conduta que caracterize o assédio, que dê clareza sobre o que é considerado assédio, para que as pessoas possam ser respaldados nas suas denúncias e reclamações. Além de, claro, os canais de denúncia, né, que, como eu disse, precisam ser bem pensados, bem planejados, bem colocados, com muita intencionalidade. Qual é a intenção da empresa colocar um canal de denúncia? E aí todos ficam iguais. E o líder, as pessoas que ocupam posições de liderança precisam ser capacitados. Porque não tendo a capacitação adequada, para lidar, como vai lidar? Primeiro, para não ser assediador. Segundo, para, se for vítima de assédio, saber lidar, porque a posição é cara. E terceiro, porque precisa cultivar aquele ambiente saudável, emocionalmente, psicologicamente, de forma fisicamente saudável. Né? Então, treinamento para líderes e para as pessoas também. Né? É muito importante uma cultura, realmente gerar uma cultura de prevenção, mostrando qual é o jeito de fazer da empresa, dando clareza desse passo a passo. Com tudo isso, com as medidas adequadas, as empresas elas vão colher bons frutos, como times mais engajados, maior produtividade, menos processos, mais inovação, a energia não vai se dispersar com conflito, mas sim para crescer, para se desenvolver, para inovar, porque as pessoas passam a torcer por vocês e a melhor torcida começa de dentro, porque ela se transborda. É uma relação ganha-ganha. E para quase praticamente encerrarmos aqui essa reflexão, que é um convite para você assistir a live ao vivo no meu canal, no meu perfil, Zésa Souza no Instagram, em que a gente vai tratar desse livro maravilhoso aqui, que me tocou bastante. Gina foi minha colega, né, de trabalho em outra área, que eu tive muita interlocução. Ela é promotora, ela trabalha com promoção da saúde, uma área que também para mim é muito cara, porque a qualidade de vida, o equilíbrio entre vida e trabalho é uma coisa bastante cara, muito importante para mim. E naturalmente no ambiente profissional eu fui atraída por essa temática. E aqui nesse livro ela sofreu exatamente tudo isso, o assédio, o burnout, em que ela teve que, ela acabou não apresentando o atestado médico, ela acabou guardando, né? E um dia esse ciclo se fechou, em que ela sabia, ela já estava querendo que se fechasse, e ela ficou bastante aliviada quando ele se fechou. E esse ciclo, graças a Deus e graças a Gina ter tido essa maturidade, essa percepção apurada, ela não se acabou no ciclo de adoecimento, mas no caminho de Santiago de Compostela, que era um sonho antigo dela e que ali ajudou ela nessa reconstrução da própria identidade, na identidade de quem ela era além do crachá que foi dado, a crachá corporativo que durante 20 anos definiu muito do que ela era. E é incrível a jornada dela, maravilhosa, ela conta os detalhes dessa jornada no caminho e vários insights sobre a importância da interação humana, muito além dos títulos que carregamos ao longo da vida. E ali ela despertou para o chamado dela, que é ajudar pessoas e ambientes a se tornarem mais saudáveis do ponto de vista psicológico, físico, porque no final das contas tudo está interligado. Ela conseguiu se reconectar com ela mesma, com as pessoas mais preciosas da vida dela, a própria família, amigos.
E é tão lindo. Olha, isso aqui que eu estou relatando para você é só uma palhinha do que a gente vai viver, do que a gente vai ouvir, do que a gente vai aprender nessa live. E fica aqui esse convite especial para você estar lá, 19h30. E vai ser produzido apenas lá, não vai ser no YouTube. O YouTube eu estou construindo como um canal, vai se desenvolver, eu tenho certeza, porque o movimento é assim, é ter paciência, né? E eu digo uma coisa que é muito importante: tenha os seus projetos pessoais para ter uma vida muito além do trabalho, do que os outros te dizem para fazer. Mas construa os teus sonhos, sonhe e crie teu plano de ação para realizar os próprios sonhos, porque isso é muito importante. Não como plano B, mas como um plano A, como um sinalizador de que você se prioriza, você se ama, você se respeita e que as suas ideias e os seus projetos são muito importantes. Agora eu fico por aqui. Te aguardo na live no dia 24, tá? Vai ser a terça-feira, 24 de março. E se não der, acessa lá porque vai ficar no meu perfil lá no Instagram. E passe a me seguir. Se você curtiu esse conteúdo e quer que esse conteúdo chegue a mais pessoas, eu te faço o convite para dar o seu like, ativar o sininho para que seja notificado sobre conteúdos novos que chegam ao meu canal e para que você possa fazer parte dessa comunidade que quer se comunicar melhor, se relacionar melhor, criar ambientes, seja de trabalho, na família, sociais, melhores. Esse é o meu chamado e conto com você, porque nada nem ninguém faz nada sozinho. Um beijo no coração, que Deus abençoe e até a próxima!